est la solution. Elle est la solution. C'est ça que David dira. Ou que David va dire que ce n'est ni par la lance, ni par la lance, par l'arme, ni par l'épée, non, per la spada, que l'Éternel sauve, che il Signore salva, mais la victoire vient de l'Éternel. mas a vitória vem. J'aimerais te dire que la victoire dans ta vie A vitória na sua vida vient de l'Éternel. vem. Mais à toi d'activer seulement ta foi. Ativa a sua fé. Quel est aujourd'hui l'état de ta foi? Qual é o estado da sua fé? Peu importe son état. Peu importe. Pouco importa a sua fé. Mais ce matin, je t'invite à l'activer. Essa manhã, ativa. Clique sur le bouton de la foi. Ativa só. Le bouton de la foi. Toca no botão da fé. Ce n'est pas un homme qui le fera à ta place. Não é uma pessoa que fará na sua Parce que no teu lugar. Jésus passe. Porque Jesus passa. C'est à toi de saisir l'opportunité. Tu segura a sua oportunidade. Cette femme qui avait une perte de sang durant 12 ans. Essa mulher que tinha perca de sangue durante 12 anos. Elle avait compris. Entendeu? Que ce moment-là, aquele momento, elle devait activer sa foi. Elle devia tocar no en touchant le pan de la robe de Jésus. Tocando no verso do Senhor. Bien-aimé, par moments dans ta vie, muitas vezes na nossa vida, arrête d'écouter les opinions des gens. Às vezes, para de ouvir o que as pessoas dizem. Tu vis encore dans la chair parce que tu écoutes trop l'opinion des gens. Você anda a viver na carne porque tu ouves muitas pessoas. Mais rentre dans la conviction. Entra na convicção. Cette femme, on s'était moqué d'elle pendant 12 ans. As pessoas zombavam dessa mulher. Si elle s'était présentée, elle écoutait les opinions des gens. Elle ouvia muito as opiniões das pessoas. Peut-être elle aurait dit, on va pas se moquer de moi. Elle dizia dentro dela, mas as pessoas vão zombar de mim. Mais elle est rentrée dans l'activation. Mas ela entrou para ativar. Qu'on se moque de moi. As pessoas podem zombar. Qu'on rigole de moi. As pessoas podem rir. Ou pas. Ou não. Je vais activer ma Eu vou ativar a minha fé. Et je vais toucher cet homme. Eu vou tocar et je serai guéri. Eu vou ser et je serai guéri. Eu vou ser curado. Mais elle n'a pas attendu. Elle não esperou que quelqu'un puisse prier pour elle. Que alguém orasse para ela. Bien-aimé, souvent, sois le prophète de ta propre vie. Às vezes, seja o profeta da tua vida. Sois le pasteur de ta propre vie. Seja o pastor da tua própria vida. Cette femme essa mulher n'a pas attendu qu'on lui impose les mains. Não esperou. Mais elle a dit, coloca as suas mãos sobre je serai guéri. Eu vou ser curado. Et au moment même, et naquele instante, elle fut guérie. Elle recebeu. Pourquoi? Por quê? Parce qu'elle a activé la foi. Porque elle ativou a fé. Active ta foi ce matin. Ativa sua fé essa manhã. Cet aveugle esse cego n'avait pas d'autre choix. Ele não tinha outra escolha. Parce que personne ne lui avait apporté la solution. Porque ninguém trouxe a solução. Mais quand Jésus est passé par là, quando Cristo passou para lá, Jésus a changé sa vie. Ele mudou a sua vida. Et ce matin, Jésus passe par là. E essa manhã o Senhor está passando. Avec un dépôt qui s'appelle la solution. Com depósito chamado solução. C'est à toi maintenant d'activer la foi. E agora d'ativar a sua fé. C'est à toi de comprendre maintenant que Jésus passe. Agora acaba a ti de entender o que se passa. C'est à toi de comprendre maintenant c'est ton moment. É saber, agora entender, esse é o meu dia. Ça n'est une occasion qui se présente qu'une fois dans ta vie. Há coisa que acontece só uma vez na vida. Dieu peut-être t'avait visité il y a 2 ans. Deus te visitou há 2 anos. Parce que tu n'avais pas compris. Porque tu estava distraído. Jésus est passé. Ele passou. Et aujourd'hui tu pleures. E outra vez ele passou. Tu dis souvent, oh Jésus, où est le miracle que tu m'avais promis? E você pode perguntar, mas onde está o milagre que tu prometeste? Mais Jésus te dira. Jesus vai te dizer, tu te souviens en 2014? Tu sabes, em 2014, le 5 février, 5 de fevereiro, je t'avais dit d'aller à l'église. Eu te disse, vai à igreja. Tu as reçu des invités de la France. Tu recebeste pessoas que vieram da França. Comme ils avaient plus de valeur que moi. Então, ele tinha mais valor que eu. Tu as dit, ah non, quelqu'un dimanche prochain. Ah, vou só no próximo domingo. Je dis, tu te souviens de ce jour-là? Lembra-te desse dia? Ah oui, je me souviens. Là, aquele dia eu preparei Tu te souviens, non? Lembra-te? Je me souviens. Et c'est ce jour-là que je voulais te bénir. É aquele dia que passei para te abençoar. Tu n'es pas venu. Mas ce matin-là, je devais passer pour toi. Eu passei somente para ti. Mais tu n'es pas venu. Mas tu não tinha lá. Não estava lá. Alléluia. C'est pour ça que nous avons dit tout à l'heure.
por isso nós dissemos: connaître Dieu, c'est comprendre et expérimenter Dieu. conhecer a Deus é entender e experimentar a Deus. Beaucoup de gens qui sont ici, Há muitas pessoas aqui. Dieu un jour est passé, Dia Deus passou, mais à cause de la distraction. mas Amém, isso aí, amém, C'est amém. raté le miracle de Dieu. você deixou passar os milagres. Mais il y a le toucher, le Glória a nouveau Deus. toucher. Glória a Deus. Mas essa manhã há novo toque. Amém, amém. Jésus va de nouveau passer. Jesus quer passar. À toi maintenant d'activer ta Ele foi. está passando agora. Ativa a sua fé. Allons-y rapidement dans Luc 18. Rapidamente vamos ler Lucas 18. Lucas 18. 35 à 43. Lucas 18, 35, no verso 35. Si quelqu'un qui est en portugais, doit directement lire en portugais pour quelques secondes. Se alguém pode nos ajudar. Lucas 18, a partir do verso 35 até 43, né? Uma luz palavra do Senhor. Amém. Jesus estava quase a chegar à cidade de Jericó e à beira do caminho encontra-se um cego a pedir esmola. Ao perceber que passava muita gente, o cego perguntou o que era e disseram-lhe que era Jesus de Nazaré, que ia passar. Então ele gritou dali: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os que iam à frente mandavam calar, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou chamar. Quando ele chegou, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, queria voltar a ver. Jesus disse-lhe: pois, vê, a tua fé te salvou. Naquele mesmo instante, o cego começou a ver, seguiu também com Jesus, louvando a Deus pelo caminho, e a toda a gente, vendo aquilo também, dava louvores a Deus. Amen. Amen. Amen, amen. Amém. Bien-aimé, une personne qui active sa foi, Uma pessoa que ativa a sua fé, c'est une personne qui est persévérante. uma pessoa perseverante. Le miracle de ce premier aveugle que nous avons vu, Os milagres desse primeiro cego que nós vimos c'était à cause de sa persévérance. era por causa da sua L'homme de Dieu nous perseverança. avait parlé la semaine passée sur la persévérance. Nós ouvimos sobre a perseverança, Pour comment activer la persévérance dans notre vie. como ativar a perseverança na Comment nossa vida. continuer là où les autres abandonnent. Como continuar onde as pessoas, muitas das pessoas. Et la Bible a donné un deuxième exemple par rapport à un autre aveugle. E temos o outro exemplo em relação a outro cego. Mais la Bible dit que cet aveugle était à Jéricho. Esse cego estava em Jericó. Son problème l'avait même conduit à devenir mendiant. E essa cegueira le levou a mendigar. Son problème l'avait rendu incapable. Essa cegueira le Incapable. tornou incapaz. Son problème l'avait rendu inférieur par rapport à la société. Ele chegou a ser inferior em relação à sociedade. Son problème, on l'avait même rejeté. Ele foi rejeitado. Bien aimé, il y a beaucoup de tes problèmes aujourd'hui. E muitos dos teus problemas, À cause de ces problèmes, por causa de cegueira, tu te sens rejeté. tu és rejeitado. Rejeté de la société. Da sociedade, Rejeté de la famille. da família. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Por quê? Porque tu tens um problema. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quelle est cette chose-là qui te fait pleurer parce que les gens ne peuvent même plus parler de ton histoire? Qual é essa coisa que as pessoas até não conseguem até falar da tua história? Ta famille même est fatiguée de ton histoire. A tua família até rejeitou, não fala mesmo dessa Ta história. famille est fatiguée de ta maladie. Cansado da sua doença. En disant qu'on a envoyé de l'argent, ton début. Dizendo que nós já mandamos, já. Alléluia. Mais il y a un homme. Mas há homem, Il y a un homme homem, qui ne se fatigue jamais de tes problèmes. nunca se cansa. Cet homme-là n'a pas de répondeur au Sorobéné, à quoi tu n'as répondeur. Essa pessoa não tem
Voicemail. Obrigado. Conhecez Inglês não, hein? Voicemail, oui. Voicemail. So bem mutawe oyambayo. Quando alguém se chama, chamada entra no voicemail. Mais Jésus ne se fatigue pas. Mas Jesus Cristo nunca se cansa. La Bible dit que Jésus était en train de se promener. Ele andava. Il s'approchait de Jéricho. Ele se aproximou de Jericó. Et il y avait un aveugle, un autre aveugle qui était assis. Mas outro cego estava sentado. Cet aveugle avait l'habitude de s'asseoir là. Ele tinha esse hábito de sentar lá. Na Il avait l'habitude de venir comme tu viens aujourd'hui à l'église. Ele tinha esse hábito de vir à igreja como hoje, como irmã e irmã. Les jours passent. Os dias passam, Mais elles ne se ressemblent pas. nunca se Elles ne se ressemblent pas. São iguais. Obrigado. C'est ça ne dit jamais, oh non, tu n'as été dimanche, dimanche on a la pécima congé, férias, dimanche on a. E as pessoas dizem assim, eu fui domingo, esse domingo não vou só no dia 6. On raté, je rentre dans le Amém. Você vai percar o dia que Jesus vai passar. Tous les jours, cet homme-là était là. Ele estava lá, todos os dias. Tous les dimanches, tu viens Todos chez os Dieu. domingos, ele está na igreja. Tous les dimanches, je pensais que, maman, a fait la main, Denise a fait la puna. Nós sabemos que todos os domingos a irmã Denise está lá, no seu lugar. Tous les dimanches, Todos os domingos. on sait ça. Nós sabemos. On dit que, il y a un dimanche, c'est Tu sabe que tu vês da igreja. Mais il y a un dimanche Mas há domingo où tu vas entendre du bruit. onde tu vais Entendre du bruit. ouvir barulho. Cet homme était assis Ele estava sentado. et il entendait la foule passer. Ele ouvia a pessoa passando. Et il va demander qu'est-ce qui se passe. Mas ele perguntou, mas o que se passa? Qu'est-ce qui se O passe? que está acontecendo? Et il demandait autour de lui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est A ce volta dele bruit? perguntou, mas esse barulho estou ouvindo, mas o que é isso? Et on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. É Jesus de Nazaré. Tá passando. Alléluia. Les gens ont dit, c'est Jésus de... Dis avec moi de Nazareth. De Nazaré. Dis avec moi Jésus de Nazareth. Diga comigo, Jesus de Nazaré. Bien-aimé, apprends à parler différemment que les autres. Aprende a falar diferente das pessoas. Apprends à vivre ton intimité avec Dieu différemment des gens qui sont autour de toi. Aprende a viver a tua intimidade, diferente das pessoas que estão à sua volta. Nazareth Nazaré était une ville qui était loin de Jérusalem. era uma cidade longe de Jerusalém. Était une ville qui n'avait pas de témoignage. Não tinha testemunha. Rien de bon pouvait sortir. Nada de bom podia sair de Alors les gens, quand ils ont vu Jésus, Mas as pessoas, quando eles viram Cristo, ils ont identifié Jésus à cette ville. ele identificou Cristo nessa cidade. Alléluia. Les gens qui ne cherchent pas Dieu dans l'intimité, As pessoas que não buscam o Senhor na intimidade, ils prient comme tout le monde. ele ora com todo Ils mundo, parlent comme tout le monde. fala com todo mundo, Ils font comme tout le monde. faz como todo Ils mundo. vont aussi mourir comme tout le Eles monde. vão morrer também como todo mundo. Alléluia. Mais celui qui connaît Dieu, Mas quem conhece a Deus, celui qui cherche Dieu, quem busca Deus, vit la dimension de Dieu différemment. vendo quer dizer, ele vê a dimensão de Deus de uma outra maneira. Regardez un homme comme Moïse, Vê uma pessoa como isso. un homme qui divise la mer en deux, É uma pessoa que divide o mar em dois. qui a affronté le plus grand roi de cette époque. Ele enfrentou os grandes reis daquele momento. Dieu va lui demander, Moïse, que veux-tu que je E fasse pour toi? Deus pergunta, mas o que tu quer que eu faça Il para dit, ti? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Eu quero ver a tua glória. Si c'était toi, si c'était moi, si c'était toi et moi, Se era tu e eu, au Padika Amai, eu vou abrir o mar. Komi, Cheguei, le Boro Oyo, essa mão, soit des tickets. recebe. Au point ici, 10 personnes déjà au communication. E 10 pessoas vão cair diante de ti. Você diz que é Prédication pessoa. puissante, charge des combats. As pregações mudam da maneira. Général combattant. O nome, até o nome muda, ele é general agora. Alléluia. Amen. Mais Moïse, Mas Moisés, malgré cela, il dit encore, apesar disso, fais-moi voir ta gloire. ele disse a Deus,
quero ver a sua glória. Regardez cette détermination. Olha essa determinação. Tu pries comme tout le monde, c'est pour ça que tu reçois comme tout le monde. Você ora como todas as pessoas, é por isso que tu recebe também como todo mundo. Ah, Zambé. Deus. Esse cara no sala, il y a 500 euros. Dá-me trabalho só de 500, só de 500. Isso chega para mim. Ça va payer sur 500. Deus te dá trabalho de 500. Voisin là aussi, quoi, là, comme dans isso. O teu vizinho, ele é muito... Oh Jésus! Deus, Oh Deus! Deus, Deus! Ça va amener 1000 euros. quer 2.000 euros. À 2000 euros, 2.000 on euros. côté la Kindoki. Você começa a olhar Oh, Assimi Bakissi. porque ele tocou os fetiches, porque ele é assim. Ça, c'est la sorcellerie. Essa é a bruxaria. L'autre prie différemment, il Porque reçoit o différemment. outro tem uma maneira diferente Et tu rentres de orar. Toi aussi, jalousie. Então, olha, o olho entrou. Dieu te donnera en fonction de ta foi. Si ta foi est liée à 500 euros, on reçoit 500 euros. Se a tua fé tem a dimensão de 500, então vai receber 500. Mais là où les gens disaient fils de Nazareth, Jésus de Nazareth, Onde Jesus Cristo de Nazaré, cet homme a changé la formule. esse homem mudou a Il maneira. a dit Jésus, fils de David, Ele disse: Jesus, filho de Davi, aie pitié de moi. tenha piedade. Parce qu'il avait compris que ce n'était pas un Jésus de Nazareth qui passait, Porque ele entendeu, não é o Jesus de Nazaré, mais c'était le Jésus des rois qui ele passait. é o filho de Davi, C'était le docteur des docteurs qui o passait. doutor dos doutores Il a que dit il passaram. faut que je connecte maintenant. É melhor entrar em conexão Il agora. faut que maintenant j'active ma foi. É agora que vou ativar a minha fé. Parce que cet homme-là, Porque esse homem, dans mon esprit, je sens qu'il est différent. no meu espírito, eu sinto Je que ne é peux pas l'appeler diferente. Jésus, fils de Nazareth. Não vou lhe chamar filho de Nazaré. Parce que si je dis fils de Nazareth, Quando eu vou dizer filho de c'est Nazaré, ça comme tout le monde. é como todas as Mais si pessoas. je change ma Mas prière, quando eu vou mudar a minha pendant que maneira les de gens orar, disent fils de Nazareth, pendant que les gens disent Jésus de Nazareth, enquanto que as pessoas dizem que filho de Nazaré, derrière toutes ces voix-là, atrás dessas vozes, une voix sera différente. outra voz Il dira é diferente fils de David. que diz filho de Davi. Alléluia. Alléluia. Vous savez, là où il y a la ferme, Ferme. la ferme, et ferme, ferme. Ferme, ici, comme un gomme bazar. Ah, na fazenda. Si, la fazenda. La carte à fazenda. Na fazenda. Si il y a beaucoup de poules, par exemple, Quando há muitas galinhas, les galines vont cocorico, cocorico. gatos e galinhas. Mais si maintenant dedans on met un canard, Quando colocamos pato lá dentro, le son du canard sera différent. o som do pato, Et on sera que lui, il est à part. vamos conseguir diferenciar entre